Trovão Mídia. Oi, eu sou a Vélia Conelli e isso não é uma sessão de análise, um podcast criado por mim e pela Trovão Mídia. Família pode significar coisas muito diferentes para cada um e também pode ganhar novos significados ao longo da vida. Aqui, toda semana, a gente fala sobre família. Um convite para pensar sobre como cada uma se inventa e se reinventa a cada geração. A minha convidada de hoje é a filha da Ângela e do Júlio, neta do Américo, da Aurora, do Antônio e da Ana Esther, a mãe da Júlia e do Damião, e a companheira do Guilherme. É a atriz, diretora e produtora Leandra Leal. Ler junto com uma criança muda tudo. É um momento gostoso de troca e afeto e de ampliar visões de mundo. O Clube Quindim acredita nisso e eu também. E todo mês entrega a seus assinantes livros infantis escolhidos a dedo. A curadoria é feita por especialistas em literatura infantil e infâncias, como Inácio de Loyola Brandão, a Bianca Santana e o Daniel Munduruku. Os livros enviados pelo clube são uma ótima oportunidade de começar conversas em família, até sobre aqueles assuntos difíceis de falar, meio tabu, mas tão importantes. O Clube Quindim é um serviço de assinatura de livros que acredita que ler transforma. E transforma mesmo! Entre no site quindim.com.br para saber mais, ou acesse o Instagram @clubequindim. Bem-vinda, Leandra. Obrigada. Prazer ter você aqui. Muito bom poder te ouvir. E a gente começa sempre com uma pergunta. Qual a sua referência de família? Olha, acho que isso é uma coisa que minha mãe me deu muito, que é... A minha família, ela é muito pequena, a família de sangue, né, assim. E as pessoas morreram também muitas, então, tipo, a minha mãe construiu uma família, assim, pra gente. Então, a minha referência de família são as pessoas com quem você escolhe atravessar a vida, assim. Uhum. Essa é a família, assim, que minha mãe fez pra mim. Esses avós todos que eu nomeei no começo, eles têm vivos? Não. Não, estão todos falecidos? Todos. Faz muito tempo? A Ana Esther foi a última, mas já faz bastante tempo também. Mas ela morava no Piauí, então eu convivia pouco, né, assim. Uhum. O Antônio eu não cheguei a conhecer, ele faleceu antes de eu nascer. O meu avô Américo, ele morreu, eu tinha 10 anos, e minha avó Aurora morreu, eu tinha 16. Uhum. Seu pai? Tinha 12. Uhum. E aí nessa família que diz que é bem pequena, era seu pai, sua mãe, você? Como é que funcionava isso? Era assim, era meu pai, minha mãe, padrinhos, meu pai e minha mãe, eles não tinham um relacionamento também, né, assim, amoroso, eles tinham um relacionamento de amizade muito forte, assim, eles eram melhores amigos, assim, total. Uhum. Quando meu pai morreu, a minha mãe ficou totalmente viúva, assim, dessa parceria, né, assim, de criar junto uma pessoa, Uhum. mas também dessa amizade, assim, né, era o melhor amigo dela de... sei É lá. bacana você dizer isso, assim. Hoje a gente vê, né, inclusive a Geni Nunes, ela fala dessas relações nas quais as pessoas podem ter um filho, não a partir de uma relação amorosa entre eles, mas a partir da amizade. E que isso pode ser muito mais, funcionar muito melhor, inclusive porque não depende da paixão, do amor, né, no sentido dos casais que rompem, que têm ciúmes, enfim. Você acha que os seus pais fizeram Sim, eu essa sou parentalidade desse lugar? Eu sou fruto disso. Nossa, isso é tão Sou bem anos bacana. 80, né? Minha mãe é uma mulher super livre, super independente. Queria ter um filho e queria ter esse projeto. Então não teve essa relação, assim. Aham.
Meu pai era gay também, então, tipo, é outro formato de família, assim, mesmo. Eu, em oposição a isso, na verdade, meu formato de família é bem careta. Mas eu tô no meu 3º casamento, né? E meu primeiro casamento, a gente tinha uma família muito trololó, a gente falava, assim. Porque o Lira já tinha 2 filhos com 2 mulheres e a gente ficou muito amigo, todo mundo. Então a gente, sei lá, passava tempo junto, viajava junto, comemorava Natal junto, assim, era uma família estendida muito maneira, assim. E são pessoas que ficaram na minha vida até hoje. Né, o Lira, eu não tive filho com ele, mas é meu amigo até hoje. Os filhos dele, eu digo, são meus afilhados, assim. Eles têm madrinhas, mas eu roubei, assim, porque ex-madrasta é muito sem lugar, né? Sim. E são meus amigos até hoje, bem próximos, e as ex-mulheres dele também, enfim, são, assim, é uma rede realmente, assim. E com a Lê eu tive a Júlia, e a gente tem uma relação também boa, assim. Isso é uma coisa que também eu acho que eu vi muito na minha mãe, assim. Essa coisa de você... Né, como ela tinha uma relação muito maneira com meu pai, eu acho que eu consegui estabelecer com toda dificuldade, porque é difícil, não é fácil, relações positivas com meus ex-companheiros e principalmente com um deles, que é o pai da minha filha, né? E como ficou pra você a participação do seu pai nessa primeira infância? Ele morre, você é jovem, muito presente. né? Meu pai era muito presente, muito presente. Ai, é difícil, assim, porque, tipo, hoje, que eu tô com o Damião, eu fico assim, cara, meu pai, né, não conheceu a Júlia nem o Damião. A Júlia se chama Júlia por causa dele. Mas a Júlia fala dele como se ele fosse alguém vivo, assim, presente. Porque essa primeira infância, né, ela é muito importante na vida de uma pessoa. Ela é algo muito estruturante. Talvez ela não seja visível e nem seja tão lembrado, mas assim, né, por você, assim, mas ela tá ali dentro de você, assim, né, um alicerce. Então, meu pai foi muito importante, assim, pra mim. Ele construiu memórias, ele soube construir memórias, viagens, mergulhos no mar, nados em mar aberto, pescar, me levar para as coisas que eu queria muito, tipo um show da Madonna. A Madonna veio, eu queria muito. E aí ele, tipo, não. Aí chegou no dia do show, ele chegou com 2 ingressos, vamos. Ele gostava de suspense também. Sabe, assim, tipo... Então ele construiu memórias comigo muito fortes, assim, disso. E também cotidiana, de fazer dever de casa, dessas coisas assim também. Mas ele morreu antes dele deixar de ser meu herói, né? E isso também é isso. E na virada, né? Ele ficou ali no altar máximo, assim. Mas é isso, assim, ele foi bem importante, assim, na minha vida. E é engraçado, assim, eu não esqueço a voz dele, eu não esqueço a risada dele, eu tenho bem vivo, assim, né, de mim. Dele e de outras pessoas também, assim. A minha mãe, é isso, né, gente? Eu vivi, enquanto criança, a primeira leva da AIDS. E isso pra mim foi muito formador de caráter, assim, porque eu convivi com a morte muito cedo. Isso é algo que me marcou muito, assim, a minha vida, assim. Como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com a vida, tudo. Você insinuou aí que, então... Ensinou, você falou com todas as letras que ele é um pai que não chegou a dar aquela virada, né? Mas aí você entra nos 12 anos, você vai entrar na adolescência. Imagino que com uma maturidade diferenciada em relação às meninas de 12 anos, porque a experiência da morte, ela realmente é um marco na existência da gente. Não, e não foi só meu pai, né? Foi meu pai, foi meu padrinho. Foi meu avô, que era uma figura muito importante. Na verdade, a morte do meu avô foi muito impactante pra mim, porque foi a primeira vez que eu vi minha mãe num lugar de muita fragilidade. O meu avô, ele era um chão pra ela, assim, um cara muito... mais importante até do que a mãe, eu acho. Assim, posso falar isso, mas assim, tipo, ela tinha uma afinidade com ela, com ele, assim, muito, muito maior, assim, do que com a minha avó. Então, pra mim foi bem impactante quando ele morreu, o estado que ela ficou, sabe? Eu vi minha mãe de uma fragilidade, de uma dor, que eu fiquei assim, caramba, tipo, essa mulher também fica assim, né? E outros amigos, assim, né? O entorno dela, assim,
Luiz Armando, Queiroz, enfim, muita gente ali que tava ali no entorno que foi indo, assim, era um depois do outro, né, assim. E o Tony Ferreira também, que foi uma pessoa que dividiu o apartamento com a minha mãe durante muito tempo, durante a minha infância. Então, ele era também uma figura paterna pra mim, assim, porque tava ali o tempo inteiro. E aí, com ele, eu vivi o ciclo da doença todo, assim, sabe? E um momento também que a gente não sabia direito o que era como era, né? Eu lembro quando vieram me falar, assim, que o Tony tinha ficado doente, ele assim, agora você não pode mais dormir com ele na mesma cama. Porque não se sabia. Sim. Tinha muita, assim, né, especulação do que era, né? Como é que se pega direito, como é que não se pega, enfim. Eu entrei na adolescência com uma experiência de morte muito diferente. E sim, eu me sentia muito diferente das pessoas da minha idade, assim, nesse lugar, assim, de... Eu falava, cara, tipo, sei lá, às vezes, agora não, né, que agora quase todo mundo já perdeu alguém. Mas, sei lá, até uns 20 e poucos anos, eu tinha amigas que nunca tinham perdido ninguém. Sim, que os avós estão vivos. Que todo mundo tá vivo. Eu ficava assim, meu Deus do céu, quando é que a pessoa vai saber que a vida... Quando a ficha vai cair. Você acha que em alguma medida você pode ter feito internamente, assim, um trabalho de adolescência com esse pai? De se debater, de pensar nele de outras formas, porque na adolescência você vai... Até porque ele, de alguma forma, foi embora, né? O que dava uma certa... Cara, eu já fiz muitas ferramentas de cura em relação a isso, né? Tipo, análise a vida toda e alguns aceleradores de processo. Eu sou uma pessoa, assim, que tipo, sei lá, várias terapias, outras holísticas, eu vou fazendo, assim, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que a pessoa chega e fala, tem um Theta Healing, tem não sei, tem barras Access, tem não sei o que, eu vou fazendo e eu, tipo, pra mim é tudo um acelerador, tem uns aceleradores. Eu gostei desse nome. Um aceleradorzinho de processo, uma sabe? enzima. Exatamente. Porque às vezes você tá ali num tempão fazendo um processo e tal, e aí de repente você... Afeta. Afeta. E não que aquilo ali sozinho tenha feito, mas... Sim, mas eu concordo totalmente. Mas tipo um acelerador de processo. E uma vez... Eu bebi ayahuasca e eu tive essa visão, assim, dessa coisa de ressignificar o abandono. Não é um abandono, é uma pessoa que morre. Isso não é um abandono com você. Mas demora um processo. Demora. Do luto, porque a sensação é que a pessoa te traiu, né? Exatamente. Que ela não foi forte o suficiente. Ainda mais eu na adolescência, assim. Sim, não te amou o suficiente pra sobreviver. E aí, tipo, não, assim, na verdade é o caminho dessa pessoa, né? A morte também é a morte de cada um, né? Nem tudo é sobre nós, né? Que na adolescência é difícil de... Muito difícil. Eu falei dessa questão dessas, que eu tô chamando de enzima e você de aceleradores, né? Porque são processos que podem trazer grandes insights, mas requerem um trabalho depois. Sim. De elaboração. Sim. Senão você fica tendo essas catarses ou essas experiências... Não, e aí você, tipo, eu falo isso, gente, às vezes eu saio de alguma coisa assim, eu tenho um bando de dever de casa. Tipo, não tem como repetir... logo, assim, porque eu preciso de tempo pra decantar mesmo, e pra cumprir os deveres de casa, assim, pra entender, tipo, realmente, o que é essa lição, né? Isso ecoa na minha vida, pô, eu não fui abandonada, as pessoas só morreram. Tipo, olhar pra isso mesmo, e olhar pra isso em todas as relações que você tem, né, assim, o quanto isso afeta. Essa experiência da morte, ela me afeta muito, assim, né? O medo que eu tenho de algo que aconteça com meu filho, sabe? Tipo, com a minha filha. Eu sou uma pessoa que eu sempre acho que coisas gigantes podem acontecer. Coisas trágicas podem acontecer, sabe? Assim, eu sempre acho isso. Porque é realmente, assim, meu início... Fica de sobreaviso, né? Tem uma experiência de estar sempre alerta. Eu sou sempre... Agora, tem uma coisa na morte, né? Que você perde aquela pessoa, mas muitas vezes, dependendo de quem é ou como é, o entorno fica tão enlutado que um tanto você também fica abandonado, né? Assim, como se... Fica difícil você ter quem te console no momento onde está todo mundo, que são muitas perdas, né, Leandra? Sim. Fica não é que você perdeu alguém e tem um entorno... Né? Não, foram muitas perdas. Eu acho que minha mãe, cara, ela é muito guerreira, assim, nisso, assim. Porque realmente, assim, ela passou um momento muito difícil da vida, assim, de perder muita gente estruturante pra ela, assim. E aí eu acho que ela fez o que ela pôde, assim, né? De terminar de me criar e de lidar com essa dor e com
reconfigurar, né? Hoje tô chegando perto da idade dela e eu fico assim, caralho, se agora eu tivesse perdendo todos os meus amigos e tendo que reconfigurar com 2 crianças pequenas. Não, e uma mulher com uma carreira impressionante, né? E nessa época ela tava, tipo, secretária de cultura. Foi uma época que ela tava muito, e emendou secretária de cultura com Pantanal, tipo, muitas coisas acontecendo na vida dela profissionalmente. Porque é um momento também muito valioso, né? Os 40, né? Os 40, assim, tipo, é bem importante. Então, foi um momento pra ela que eu fico assim, meu Deus. Sim, curva de rio, né? É. Agora, tem uma coisa que você pontuou tão interessante. Tem uma geração aí que não sabe o que foi esse processo da AIDS nos anos 80, porque já tá aí com o coquetel, já tá... Gente, já tá... eu fico enlouquecida com isso. Que não tem a menor ideia. Mas fico enlouquecida. Mas tem uma coisa muito legal também que você traz. Como a gente encaretou, né? Porque isso que tá se falando agora, né? Dos casais, conscientemente, terem filhos numa condição que não é de casal, né? De amigos, terem filhos nessa condição mais fraterna, né? Parece muito moderno, mas você tá se referindo aos anos 80, né? A gente podia até se referir aos anos 60, mas como a gente encaretou, né? Como parece que tem que retornar. Porque eu acho que os anos 80 ele foi ali... Tinha um lugar nos anos 80 de uma nova construção de mundo, né? Da redemocratização, pós uma ruptura muito grande de tudo. Então eu acho que é quase que fosse uma brecha, sabe? Assim, uma coisa que abriu uma ali. Oportunidade, uma né? oportunidade de reconstrução. E que depois, sei lá, eu vivi com um otimismo, né? Assim... social, político, assim, muito grande, assim, até os anos 2000. As coisas, né, acontecendo. Acho que a última década que é difícil nesse sentido. Mas essa coisa da AIDS que você falou, pra mim, isso é uma coisa que eu faço muito. Meus projetos autorais, eles têm muito a ver com a minha vida, né, assim, tipo, de fato. E tem um amigo meu até que ele brinca que eu faço, as coisas que eu dirigia é outro acelerador de processo pra economizar na análise, assim, sabe? Porque o Divinas, ele é um filme que foi sobre... É maravilhoso. E é um filme muito que fala sobre meu pai, assim, sim, na verdade, assim. Eu também entrando nesse lugar, assim, entendendo... É um filme que fala sobre mim também, num lugar, a minha formação como artista, né, o Rival. Mas esse lugar da AIDS, né, que a gente tava falando, é um lugar que eu tenho muita vontade de fazer algo sobre, assim, sobre aquele momento. Porque eu sinto que realmente foi também algo que veio também castrador dessa liberdade. Cortou, né? Sim. E ao mesmo tempo eu acho que é algo que essa geração... Eu acho que as pessoas hoje em dia, essa geração atual, ela é tão preocupada em estar sabendo do que está acontecendo agora, sei lá, que não tem perspectiva histórica, sim. Sabe? Assim, que abandona qualquer coisa. E a coisa da raiz, outro dia eu tava conversando com uma amiga que é mais nova, bem mais nova que eu, que tem 20 anos, assim, e essa coisa da camisinha, de não sei o quê. E eu tava assim, como assim? Eu tava assim, meu Deus do céu, como assim? Tipo, sei lá, eu perdi a virgindade com camisinha. A minha geração era totalmente, né, assim, tinha o Ministério da Saúde. Não, como se só existisse AIDS, né? Não, tem eu falei exatamente. Não, quando ela falou o negócio de AIDS, eu falei assim, fazer outro ser humano. Tipo, tipo, existe isso também. Tá pronta pra fazer outro ser humano, assim, agora? Tipo... Mas você fala muito en passant uma coisa que eu imagino que tenha tido um custo social, ou não, me diga. Ter um pai gay na escola, com as outras famílias. Cara, não deu tempo pra isso também virar uma questão, porque ali na infância isso não era muito... Meu pai também não era... Ele não era afeminado, ele não era... Ele era muito discreto, funcionário, Banco do Brasil, super... Isso não era uma questão mesmo. Nem pra você, nem pras pessoas do entorno. Cara, o meu entorno, ele era muito liberal, ele era muito tranquilo, assim. Você tava numa bolha maravilhosa. Eu vivia numa bolha. Sim, a bolha era bolha. Sim. Tipo... Como a tua mãe conseguiu isso, né? Cara, eu acho que tem muito essa coisa do meio artístico mesmo, assim. Meio artístico, o Rival... Assim, né, minha mãe quando ela pegou o Rival, os amigos dela pegaram o Rival. O teatro Rival. O teatro Rival. Que hoje você... Não, a minha mãe continua administrando. Mas você não tá junto com ela? Eu ajudo ela, tô sim. lá junto com ela, mas eu sempre falo isso, que minha mãe que tá administrando por uma questão de justiça mesmo, né? Porque senão fica parecendo que eu sou a administradora do Rival e não,
Eu não administro o Rival dia a dia, mas também porque é um projeto dela, assim. O Rival é a missão da minha mãe, de vida. Que ainda tem o teatro, né? Quer dizer, essa mulher é inacreditável. É uma família... Produz coisas incríveis. Então a missão dela é aquilo ali. Assim, e a minha mãe se identifica com o Rival, com o administrar um teatro, ter um teatro de uma forma que eu não me identifico. Tipo, isso pra mim, pra gente, isso aí já foi crise brutal, assim, essa ficha cair nela, assim, de que eu não sou a administradora que ela é. Então vamos lá, você tem essa mãe que te oferece toda essa experiência muito sensacional e ao mesmo tempo trágica na medida que entra esse vírus que demorou muito pra gente conseguir localizar e combater. E aí tem essa coisa de você ser filha de uma artista incrível, de uma ativista, de uma mulher que tem toda uma... E você vai fazendo a sua carreira. Como é que foi esse teu processo de se tornar, pra essa mãe, pra você mesma, se tornar atriz também? Você fala, bom, quando chegou no teatro você falou, não, isso não é tão pra mim assim. Não, assim, engraçado que eu tô terminando agora um documentário que eu fiz com a minha mãe. Você falou isso, eu falei, gente, é a sinopse do meu filme, isso aí. Que é o Nada a Fazer. E a gente fez durante a pandemia. E foi durante a pandemia o Rival, o teatro quase fechou, porque o nosso patrocinador, ele não saiu, mas ele suspendeu o patrocínio. Ele só voltou com o patrocínio quando reabriu a casa. Então a gente ficou, durante o período que a casa estava fechada, sem receita de bilheteria, sem receita de patrocínio. Foi um caos. E essa questão da herança ficou muito forte, assim, né? Muito latente, assim, até que destino dá a esse teatro. E ao mesmo tempo eu me isolei com a minha mãe. Eu, o Gui, meu marido, a Juju e minha mãe. E eu propus a ela fazer um filme. Que a gente não tinha muito o que fazer, né? E eu falei, cara, vamos fazer um filme contracenando juntas, porque a gente nunca tinha feito um processo de ensaio juntas, assim. A gente participou de filmes, assim, que a gente fez 2, 3 cenas juntas. A gente nunca tinha feito um processo, assim. E pra mim era uma dor muito grande isso, assim, né? Porque minha mãe era uma referência como atriz gigante e ela nunca tinha me encontrado em cena de processo, assim. E pra ela foi muito transformador da minha relação com ela, esse processo, assim, durante a pandemia, da gente chegar, ensaiar. E acabou que o filme virou uma grande transformação na nossa relação. Eu achei que eu tava fazendo um documentário sobre a minha mãe. Aí depois eu achei que eu tava fazendo um filme sobre processo, sobre o ensaio de uma peça. E no fim eu entendi que eu tava fazendo um filme que transformava a minha relação com a minha mãe. Que era a gente se encontrar enquanto adultas. Porque é muito difícil fazer essa passagem, né, assim. E eu fiz tardiamente, fiz com 37 anos. Mas assim... Talvez essa passagem tenha muitas voltas, né? É porque essa passagem, assim, né? Acho que na adolescência eu fiz através de um rompimento. Eu saí de casa muito jovem, né? A gente vai tirando a simbiose ao longo da vida. Essa individuação, né? Assim, é um processo longo. E com a minha mãe, por tudo isso que você falou, por ser uma atriz, por ter me criado nessa bolha, a nossa simbiose era muito grande. E, pô, pra ela, eu ser uma atriz é uma continuação imediata, né, assim. Ela ficava, eu deixo de ser atriz pra minha filha ser atriz. Que é uma frase muito louca. Sim. Que carrega um peso também que ninguém merece. Tipo, você deixa de ser atriz porque você quer deixar de ser atriz, porque você quer administrar o Rival, não pra... Sim. Não me põe nesse rolê. E, então, assim, tipo, isso era uma coisa muito... inosada, assim, não sei se essa palavra existe. Acabamos assim, de inventar, tá ótimo, talvez exista. Entre a gente. E eu acho que esse filme, ele deu permitiu que a gente se olhasse, assim. Foi muito forte. E eu acho que deu até uma recuperada na minha mãe. Várias questões de saúde que minha mãe, né, lidou antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, a minha mãe teve um câncer muito punk, assim, que ela quase foi, de fígado, que é super difícil, e ela sobreviveu lindamente. E aí eu acho que durante a pandemia, que é aquele momento ali, né, que ficou quase desistindo de tudo, o filme também deu uma reconectada com ela, tipo, não, ainda vale a pena, ainda tem coisa. Você é mais do cinema e da televisão, mas mais do cinema. Eu sou mais do cinema, eu diria. Cinema, sim. Eu tenho uma produtora de cinema, mas eu amo fazer teatro e amo fazer TV.
Uhum. Conta aqui a sinopse desse filme. Ele Esse já tá filme- lançado? Não, a gente vai lançar. Na verdade, eu acabei de finalizar ele aqui, agora em São Paulo. A sinopse é um documentário. Sou eu e minha mãe dentro de casa. A gente se isolou durante a pandemia. E a gente decide ensaiar junto uma peça. Que a gente decide ensaiar o Esperando Godot. Uhum. E é uma peça que tem uma semelhança com o tempo, né? Com aquele momento ali pandêmico gigante. Mas a gente não... O filme não se trata sobre montar essa peça. Sim. E sim sobre a gente compartilhar esse tempo juntas e na verdade, esse momento muito doloroso do mundo, a gente acabou aproveitando ele de uma forma muito positiva, assim, pra nós duas, assim. Então, o filme somos nós duas ensaiando, discutindo a nossa relação, tentando resolver a crise do rival e passando tempo juntas, se olhando. Que legal, que bacana isso. Uma oportunidade incrível de acelerar coisas, né? É um filme bem diferente, assim, do Divinas. É um documentário também. E não sei, assim, bem diferente dos outros filmes que eu quero fazer. Bem diferente da Vida pela Frente, né? Que é uma série de ficção. Mas é um filme que eu falo assim, gente, eu vou lançar esse filme com ele já tendo atingido uma coisa muito grande dentro de mim. Que é esse lugar com a minha mãe, assim. Quando a arte já cumpriu pelo menos uma função pro artista, Pro né? artista, Pro público veremos, mas assim, pro artista já aconteceu mas alguma coisa. eu sou meio... eu não sou muito desse lugar de, tipo, eu faço só pra mim, não. Eu faço pra me comunicar. Eu faço pro público, eu faço pra... Mas teve esse bônus que já processou alguma coisa sua. Esse filme tem isso pra mim. É bem diferente, assim, pra mim isso. Interessante essa comparação, né? Entre as mortes ali no processo da AIDS e depois a pandemia, esses dois momentos tão terríveis da experiência da gente, né? E também com as conversas, né? De que então, como pega, quem que são os culpados, quem que transmite essa peste, né? Que depois virou peste gay. Depois a pandemia também, que vem dos chineses, todas essas teorias conspiratórias, nesses momentos de desesperos, elas aparecem, né? Me fala um pouquinho da tua família hoje. Dessa família que você diz que tem toda essa complexidade aí de ex-maridos e... Minha família hoje é eu, né, meus filhos, o Gui, minha mãe. Tem a família do Gui, o Gui tem uma família maior, assim, né, tem irmãs, tem... A mãe do Gui é bem presente, com o Damião. Tem a Nete, que foi minha babá e que continua com a minha mãe. E é uma pessoa da minha família. Eu sei que, tipo, isso tem milhões de camadas e complexidades. Mas, de fato, é, assim. E aí eu tenho família no Piauí, primos. E tenho essa família, cara, que é de amigos mesmo, assim. Que é muito presente. A madrinha da Juju, padrinhos do Damião, assim. São pessoas que são muito presentes na minha vida, assim. Você disse que tem uma caretice. Que caretice é essa? Caretice que eu digo é essa de... né, assim, diferente, né, assim, da minha mãe, assim, pra mim ter um filho foi a partir de um encontro amoroso. E foi fruto disso e é uma relação hétero dentro dos padrões, assim, mais padrão. Mas foi uma coisa que você pensou já lá atrás que você preferiria, que você foi buscando isso aconteceu, estava dentro das suas expectativas, não estava? Como é que você formulou isso? Não. Eu, na verdade, assim, quando eu lembro disso, assim, quando meu pai morreu, logo um pouco depois ali em Paquetá, eu lembro de eu ter esse pensamento. A Juju, eu sempre soube que eu iria adotar, assim, desde... Sempre soube? Sempre. Sempre. Tipo, desde criança eu tinha essa certeza que eu ia adotar, assim. Não sei muito bem por quê. Eu tenho histórias na minha família de adoção, então a adoção sempre foi uma via possível, assim. Mas eu tinha isso pra mim, assim. E aí eu lembro logo depois que meu pai morreu que eu tava em Paquetá, que era onde minha avó morava, e eu tive esse pensamento, assim. Eu falei, cara, eu vou precisar construir família. Tipo, isso vai ser importante pra mim, assim. Isso vai ser... Pra eu lidar com essa perda, eu preciso construir família. Tipo, eu tive essa... Não sei, assim. Sim.
O que a gente faz com o luto, né? O que a gente consegue marcar de vital num momento de tanta perda, né? Quando a morte se apresenta, né? É. E aí depois eu casei muito cedo, né? Com o Lira, eu casei com 19. Uhum. Morar junto, né? Casar, mas morar junto. E depois foi um casamento, que a gente ficou 7 anos juntos e... uma estrutura de casamento. E nesse você não teve? Não, era muito jovem. Sim. Não, e aí Você sabia que você queria, mas não... É. Não, e eu também, eu sou uma pessoa muito realizada na maternidade. E sou muito de boa, assim, com os perrengues da maternidade. Minha maternidade é cheia de perrengues, porque também senão fica, né, uma coisa fake. Mas eu lido bem com os perrengues da maternidade, eu curto. Fico de boa. Mas eu tinha uma certeza que eu tinha coisas profissionais que eu queria realizar. E loucuras também, né, da vida. O casamento com o Liro foi ótimo, foi louco, foi outro formato. Eu queria viver uma outra experiência também ali, assim, com 20 anos. Eu não queria, tipo... Ele já tinha filho, já tinha um rolê todo de filhos, assim, que eu amava. Mas eu não queria ter os meus ali com aquela idade. Eu queria bater cabeça, sofrer de amor, sabe? Tipo, chegar de madrugada. Era isso, tipo... Eu queria ter uma dedicação ali exclusiva nos meus 20 anos ao meu trabalho, ao estudo. A Júlia chega... Eu tava com 30... Ah, você tava com 30? Tava com 33. Mas eu já tinha feito coisa pra caralho. Sim. Na minha vida. Sim. Então, assim, eu já tinha já tava estabelecida. E o Damião, então, eu tive ele agora com 41. Mais ainda. Parece, cara, tinha mais possibilidade ainda disso, assim, financeiramente e emocionalmente também. Eu acho que quando eu falo com 20 anos eu não conseguiria, porque eu tinha uma ansiedade com 20 anos, de, tipo, conquistar, de fazer meus projetos, de realizar coisas que eu não conseguiria ninar uma criança por 40 minutos. Sabe, assim, tipo, no meio da noite. Eu não conseguiria isso, tipo, eu não tinha esse tempo interno. Assim. Mas aí quando você tá com 33, você já tava nessa sensação de que tinha feito as coisas principais? Não. Principais, não. Já dava pra ninar 40 minutos? Já dava pra ninar 40 minutos. Eu já achava que, tipo, eu tô onde eu quero estar. Né, assim, e eu... Óbvio que eu sou uma pessoa ambiciosa. E eu acho importante também mulheres falarem que têm ambição. Maravilhoso. Porque senão a gente, né... Eu sou ambiciosa, eu tenho coisas que eu quero alcançar... Imagina, eu tô com 42, eu ainda tenho milhões de coisas que eu quero fazer. Mas você não tem aquela ansiedade que você acha que um filho atrapalharia. Eu não tenho uma ansiedade... Não, na verdade, a ansiedade que atrapalharia um filho, assim. Sim, porque eu com 20 anos, eu tinha uma ansiedade, assim, muito gigante de ter que estar em tal lugar, de fazer tal coisa, de não sei o quê. Hoje em dia eu sei que eu não preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que você acha que você realizou que te deixou mais tranquila, que era aquilo que te deixava mais... Eu acho que eu tive a oportunidade de fazer grandes papéis, de cruzar limites dentro de mim, assim, de tipo, fazer coisas que eu achava muito difíceis e que eu consegui fazer. Isso pra mim foi importante. E eu consegui dirigir, tinha conseguido dirigir um filme, tinha conseguido terminar. Eu lancei o Divinas com a Juju no colo, assim, então eu já tinha, tipo, eu falei, cara, consigo fazer isso. E acho que isso era algo que eu sempre quis dirigir, né, também. Desde que eu fiz a Ostro Vento, que eu tava no set, eu falei, porra, eu quero dirigir. Então eu tinha... Você era tão novinha, Ostro Vento, quantos anos você tinha? 13. Nossa, é lindíssimo. E é um filme que fala super sobre... Com 13, você já tava se projetando, e logo depois do teu luto. Não, tava no meio do luto, e era tipo algo que falava muito sobre o pai, né, assim, era um filme que fala sobre isso, né, sobre essa relação. Mas eu... Era o Lima Duarte, né? Era o Lima. Uau. Era o Lima e o Fernando Torres. Acho que é isso, assim, acho que eu tinha feito coisas que eu achava que eu era, sei lá, que eu provei pra mim que eu era capaz de fazer algumas coisas. Então, isso pra mim era importante. E agora eu continuo, assim, querendo fazer outras coisas e... Você quer contar pra gente um pouquinho essa experiência da adoção? Formar uma família também dessa forma, né? Com a adoção. Cara, acho que ter filho é um ato de fé. De confiança na vida, assim. Sabe? Filho é um outro ser, né? Não é você. E eu acho que a adoção traz isso de uma forma muito clara. E eu acho isso muito importante. Talvez
por eu ter tido uma relação tão simbiótica com a minha mãe, eu tenho muito essa necessidade de respeitar o outro, de respeitar esse outro ser, assim. Muitas vezes eu me sentia atropelada nesse lugar de filha. Como eu disse, eu não sei porquê, até já investiguei isso, assim, mas por que eu tinha essa... Eu acho que é uma coisa espiritual mesmo, assim, que eu tinha essa coisa, assim, que eu adotaria. E aí, quando eu falei pro Alê, né, que eu queria adotar, ele se identificou com essa história. Ele tinha uma história de adoção na família dele também, né? A avó dele, na verdade, tinha fundado um abrigo aqui em São Paulo. Então, tipo, ele tinha essa vontade. E eu acho, na verdade, hoje eu vejo e falo assim, gente, a minha história com ele foi pra chegada da Júlia, assim, sabe? Tipo, foi pra isso, assim. Tipo, essa pessoa também que, né, tinha essa vontade, essa coragem, assim. E eu acho a adoção, assim, eu até me imagino adotando de novo, assim. Eu gostaria. Porque eu acho... na verdade, olha, se eu tivesse... Eu falo isso, né? Com 20 anos eu não teria conseguido ninar por 40 minutos. Mas, se eu tivesse começado mais cedo, eu teria uns 4. Porque... Isso só pode ser dito por quem já teve pelo menos 2. Porque as pessoas falam assim, eu vou ter 6 filhos. Aí tem o primeiro, só tem 1, porque aí você viu o que é. Mas você tendo tido 2, eu acho que você tem propriedade pra falar isso. Cara, e eu tenho uma vontade de ter outro. Agora, você falou uma coisa assim, por que a gente precisaria justificar, né, o desejo de ter um filho adotivo? Acho que a gente deveria justificar o desejo de ter um filho Mas é que né? assim, eu fui tão questionada. Eu fui muito questionada. Você não pode ter filho? Sim. Quando é que você vai ter o seu? Quer dizer que a outra não é sua. Muito questionada. Muito questionada. Então é algo que eu tenho uma defesa, assim, sabe? Sim. De falar sobre isso às vezes. Porque realmente é um desejo meu de ter filho dessa forma. E tem os seus desafios, assim como... Eu acho que cada filho é um filho, cada maternidade é uma maternidade. Então, assim, eu com 33, não sou eu com 41. Eu sou diferente, né, nessas duas maternidades. Mas eu acho que se você tiver 4 filhos biológicos, vão ser 4 experiências diferentes. 4 filhos adotivos, vão ser 4 experiências diferentes. Mas você aponta uma coisa importante. O filho biológico, que carrega a genética da gente, ele acaba fazendo supor que esse outro não é tão outro assim. Que é uma balela terrível, né? E que os filhos passam a vida inteira tentando marcar de formas boas e formas adoecidas essa diferença, essa suposição de que porque tem a minha genética, tem meu olho, tem meu cabelo, basicamente é um mimimi, né? E que o filho adotado, ele pode marcar a real logo de cara, né? Ele marca logo de cara. E tem outros desafios, né? Assim, que eu acho que a adoção, você tem que ter muita fé de que a partir daquele momento você pode reconstruir tudo. Mas existe uma coisa que veio antes de você. Sim. E você precisa acolher isso. Você precisa acolher com todo amor essa história que vem, esse abandono. Porque é real, né? Assim, se você fica fingindo que não, que aquela história começa ali naquele momento que vocês duas se conheceram... Enfim, não vai dar certo muita coisa. Você vai, tipo, ter um mega trabalho depois. E depois não entende por que a criança chega numa certa idade, ela quer saber porque então, ela tem direito a essa história, né? Claro, essa história é dela. Né? Não há história que seja indigna a ponto de não poder ser conhecida. Não, né? Essa história é dela e você tem que estar, assim, pronto pra acolher esse lugar, pra estar... E pra entender que, assim, que existe um abandono inicial e esse abandono ele tem que ser olhado, ele tem que ser falado, ele tem que ser acolhido. Porque muitas vezes o abandono, o que a gente chama de abandono, né, é mais da ordem de uma entrega para proteger a criança, né? Quer dizer, não necessariamente a falta de um amor, mas pode da ordem da necessidade mais absoluta. Falta de um amor, mas isso bate em você. Sim, do lugar do abandono. É muito difícil não bater. Assim, a minha história com a Juju é uma história de encontro. É uma história de encontro, assim, sabe? Eu o tempo inteiro eu conto essa narrativa, assim, que é real pra mim, assim. É uma história de encontro, é uma história feliz, é uma história de muita sorte. Eu me sinto muito abençoada, assim. Por que você fala assim, que é de encontro? Como é que foi esse encontro? Foi um encontro muito... Gente, é muito lindo. Você tá numa fila, sua filha tá numa fila e você dá match. É tipo, isso é um encontro. Quando eu falo assim, a fé na vida é tipo isso, sabe? É uma fé no destino. Você vai se encontrar com a sua filha, assim, vai... Quantas milhões de coisas tiveram que acontecer para que fosse eu e para que fosse ela?
É lindo você falar isso, porque imediatamente me ocorre assim, sim, nunca tinha pensado nesses termos, mas se você for pensar quantas milhões de combinatórias o espermatozoide, o óvulo podem Também, realizar para que aquele filho seja aquele e não outro. Exatamente. Né? Assim como... Mas eu acho que uma marca é essa história anterior e como a gente lida com ela, né? Como toda a família lida com ela. A gente tem uma coisa de marcar isso de uma forma positiva, é o dia da chegada. A gente faz uma festa, assim, no dia da chegada. Que é a festa da família. Porque, de fato, eu sinto que a minha família começa quando a Juju chega, assim. Então, a gente tem essa festa. Que não é uma festa de aniversário, não é nada disso. Às vezes, a gente faz uma viagem, a gente faz um passeio, mas é, tipo... É um dia importante, assim. Que é o dia da família. E é muito doido, porque ela chegou dia 31 de março. E é o dia... Quando eu falo assim, é o dia da família, né? Tipo, foi o dia do golpe, né? Meu Deus! Mas é, tipo, ressignificando essa data também. Mas é... A gente tem essa data e isso pra ela, isso foi chegando de uma forma muito... E eu acho que tem, né, assim, de você lidar com isso, você tá sempre fornecendo com verdade, mas de uma forma que a criança também possa compreender, né, assim, o que ela tá querendo. Né, assim, ela tá com quantos anos? Ela tá com 11. 11. Ela tá começando a ter questionamentos mais complexos agora. Sim. Tá na virada pra, né, pra ser uma adolescente, né? E é realmente, assim, está chegando, assim, o tsunami, eu vejo. É um bom tsunami, porque é um tsunami da separação também, né? Dessa separação necessária. Mas, cara, tem umas coisas loucas, né? A pessoa muda umas coisas assim, Sim. tipo um gosto. A pessoa gostava de uma coisa, aí fala, não gosto disso. Que isso? Quem disse que eu gosto disso? Quem disse? O que você sabe de mim pra dizer que eu gosto disso? Minha filha, você gosta... A vida inteira. E você disse que você gostava disso. Só que agora eu não digo mais. Quem é você pra saber? Exatamente. Porque a questão é essa, né? Eu sei de mim, na verdade não sabe, tá batendo cabeça pra caramba, mas acima de tudo você não sabe de mim, eu sou outra, né? É uma fase muito difícil, muito importante. É muito doida. Eu amo a adolescência. Eu também curto bastante. Eu sou ótima madrinha dos meus afilhados adolescentes, amo. Mas agora vendo a minha filha, eu tô assim... Porque em algum lugar a gente fantasiou que a gente é tão legal que com a gente ia ser diferente, né? Cara, não, outro dia eu me peguei falando isso pra Júlia. Eu falei assim, Júlia, eu sou uma pessoa maneira. Eu sou legal, cara. Mas o teu ibope vai a zero na adolescência, não tem? Zero. E tipo, haja narcisismo pra amá-los apesar disso, né? Cara, é muito doido, porque, tipo, realmente, assim, eu sou a pessoa que menos entende de qualquer assunto, né? Mas tem uma questão também que é uma questão interracial. Você adota uma criança negra, né? Num país ultrarracista, num mundo ultrarracista, né? Pelo menos o mundo onde os brancos dominam. E como é que isso entra na conta ou não entra? Entra, claro. Muito. Eu acho que, assim, do momento zero, eu sempre falo isso, né? Que eu sempre me achei uma pessoa super consciente e tal. E quando a gente se encontra, né? Eu já acendi esse negócio. Eu falei, cara, isso é uma questão. Eu preciso me letrar. Eu preciso passar por um processo de forma acelerada, né, assim, porque eu sou mãe dela. E eu me joguei muito nisso, assim. É trabalhoso, né? É trabalhoso, muito trabalhoso. É algo que eu me questiono o tempo inteiro. Porque fez parte, né, também de me entender nesse mundo, entender o racismo que eu também perpetuo, deixei perpetuar, os privilégios que eu tive, né, assim, fruto desse racismo e que de alguma forma permiti. Acho que quando você entende que você está numa estrutura racista, você se entende como parte dessa estrutura. E não sou tipo, o fato de vocês também ficar assim, não sabia, já é. Eu sou tão boa, né? É, eu sou exatamente. Uma pessoa boa, não foi por mal. Não, e não só isso, de você falar assim, essa estrutura é assim, ai meu Deus, eu não sabia que isso era, que essa pessoa estava fazendo. Sim, se você não sabia, se você não está vendo, se você não está identificando, você está reproduzindo, você está sendo cúmplice, você está sendo aliado. Então, assim, a literatura pra mim foi muito importante. Muito, de cara, assim. E o alerta, assim, eu fiquei uma pessoa muito atenta, muito alerta, assim. Eu tenho uma posição muito privilegiada
E é doloroso. Isso atravessa a minha maternidade com ela de uma forma muito brutal, às vezes, assim, porque... Às vezes não sempre. De fato, eu não estou e eu não sinto o que ela sente. Mas eu vejo, eu percebo e eu sinto também de outra forma. Eu sinto também. E isso é super doloroso e complexo, assim, pra mim. Várias vezes, né, ela entra num lugar, a Júlia é uma menina incrível e muito altiva e muito... Ela anda na frente. Sabe assim, ela não é criança que anda atrás da mãe. Na frente. E várias vezes eu vejo isso, assim, ela entrando num lugar e eu tô atrás dela e eu vejo os olhares, eu vejo, assim, e é algo, assim, que as pessoas não percebem, isso atravessa toda a existência dela, é um saco isso. E é uma transformação tão profunda que tem que ser realizada na sociedade, tão... Mas ao mesmo tempo eu vejo que há 10 anos já, né, que ela chegou assim, eu vejo também uma mudança na sociedade. É lenta, mas eu vejo mudança, assim. Pelo menos uma certa inibição de certos comportamentos, né? Inibição eu não sei não, mas eu acho que as pessoas estão mais conscientes e denunciam mais, falam mais. Eu acho que temos mais possibilidades de falas, assim. Mas eu acho que inibição ainda não. Acho que não. Acho que ainda não. Acho que as pessoas ainda... O Brasil foi construído em cima de racismo. Sim, mas você disse que você vê as mesmas cenas, mas com uma reação que você não via antes? Não, eu vejo uma mudança na sociedade. Eu vejo uma mudança, né, no falar sobre isso, no reconhecer isso. Sim. Eu vejo, sei lá, né, eu já tive experiência em 3 escolas com a Júlia. Na verdade a gente tá 1, 2, 3, saindo na 4ª escola. Então, assim, eu vejo uma mudança também, né, no ambiente escolar, no que as escolas estão falando. Que é muito fruto da denúncia das mães e dos pais. Exatamente, a pauta da educação antirracista é algo que tem entrado bastante. Pelo menos na bolha, mas está entrando bastante. Se fala sobre isso, se exige isso, né, assim. E eu acho que a educação é realmente a ferramenta de transformação para isso. De fato, assim. A gente precisa letrar urgentemente adultos, mas crianças também, né? É porque os brancos estão tendo muita dificuldade de se reconhecerem brancos, né? Quer dizer, você assumir que você é branco e que isso tem um custo psíquico, social, que você faz parte dessa... Você se defende o tempo todo, que você faz conchavos o tempo todo, que você marca sempre um lugar de exceção para si, né? A proporção é, quanto mais duro, mais perto você tá da realidade. E uma coisa que eu vi com a Juju, que eu falei assim, cara, a Júlia, ela teve que ter uma consciência, né, sobre ela mesma, sobre a raça dela, muito jovem. E eu fiquei lembrando disso quando, né, logo quando ela era pequenininha, que eu falei assim, gente, eu não sabia que eu tinha uma raça, assim, eu não me via. Eu me via como uma criança... O outro é diferente. Porque você não era racializada. Sim. Eu ficava assim, o outro era diferente, mas eu era universal mesmo, assim. E eu falei assim, cara, o quanto isso é maléfico para crianças brancas. Porque uma criança branca, ela só vai crescer indignada com o mundo e querendo mudar o mundo se ela vê no outro um igual. Um ser humano com toda a complexidade que ela também tem. Se ela vê o outro como um diferente... violências podem ser praticadas contra esse diferente. Então, assim, são justificadas, né? Assim, tem uma justificativa para aquilo acontecer, se ela não consegue entender que a outra pessoa é um semelhante. E você está envolvida num projeto escolar também? Eu entrei como sócia de um projeto que já existe, que é a Escola Maria Filipa. É a primeira escola afro-brasileira registrada no MEC. É uma escola que existe em Salvador. Existe até hoje em Salvador. É um projeto da Bárbara Carini e da Maju Passos, que são as sócias de Salvador. E eu, quando a Júlia estava trocando de colégio do penúltimo para o último, eu estava procurando escolas, projetos, assim, educacionais. E fiquei pesquisando no Brasil isso, assim. E aí achei essa escola em Salvador. E por uma coincidência, um amigo meu, que eu estava trabalhando, na verdade, que é o Thiago Tomé, companheiro da Bárbara, falou que ele era namorado da Bárbara. Eu falei, caraca, eu queria muito conhecer essa escola e tal. E aí fui lá na escola, conheci, depois a Juju ficou uma semana estudando lá, foi muito potencializador, assim, mesmo. E aí eu perguntei pra elas, assim, se vocês forem pro Rio de Janeiro, eu me interesso em estar junto de alguma forma.
E aí elas vieram para o Rio de Janeiro, abriram uma filial lá em Vila Isabel. Isso é inédito, isso tem muitos, isso tem algumas. O que você sabe dessas escolas afro-brasileiras? Não, Eu desconhecia. A Maria Filipa, ela é uma escola que trata com igualdade os 3 marcos da sociedade brasileira. Uhum. Tanto a herança africana, a herança indígena e a herança europeia. Então não é uma escola que... Porque às vezes as pessoas ficam muito... mas é uma escola então só para negros, ou então é uma escola que é cultura africana. Não, é uma escola que trata com igualdade os 3 marcos. Ela descoloniza, né, o aprendizado e tira a centralidade do lugar europeu. Uhum. Então, assim, existem outras escolas hoje em dia que estão lidando com isso, mas como a Maria Filipa, eu desconheço ainda. E a Maria Filipa, cara, é um projeto, assim, muito bonito, assim. É um projeto utópico. Porque é interessante, porque ao invés de ficar pensando em botar essas crianças negras para sofrer experiências inacreditáveis nas escolas de elite branca, talvez a gente tivesse que começar a pensar... Não, mas não é uma escola só para negros. Não, sim, exatamente, mas uma escola que tenha em si já no DNA da escola... Não é o contrário, que a criança que tenha no DNA da escola, porque o DNA das escolas de elite brasileira é reproduzir a elite branca brasileira. Então aí você bota a criança negra lá e ela vai ter que se bater com o que está estruturalmente proposto Na ali. verdade, todas as escolas deveriam ter esse currículo. Sim. Eu acho, assim, porque é isso que a gente tá falando, educação antirracista, na verdade, se dá por isso. Uma educação antirracista que acontece só no 20 de novembro não é. A Semana de Combate ao Racismo. Isso aí não... Leandra, mas quando a pessoa paga uma escola caríssima em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, para os seus filhos, é para que eles convivam com outras crianças brancas da elite dessas regiões. E ali elas casem, tenham filhos e tenham todo aquele networking, né, que tem essa aparência, né? E aí a gente coloca as crianças negras para fazer inclusão, sejam optantes ou crianças negras simplesmente que também podem pagar a escola, e aquilo cria uma contradição interna dentro da escola. Não, mas é que a escola tem que se reformar. Exatamente. Então, bom... A sociedade está se reformando. Quando você fala de uma iniciativa, de uma escola que já se propõe de saída... E a escola se reformar não é só ter crianças negras estudando, mas é ter profissionais negros ensinando. Sim, direção ter negra. Direção negra, ter né, a educação antirracista, ela não é só para os estudantes, né? Ela também é o corpo docente, é o ambiente, é para as famílias. É muito difícil hoje em dia você começar a falar assim, vamos ter uma educação antirracista e não propor alguma formação para os responsáveis, os pais. Porque senão isso bate na família e volta, né? Não ecoa, não consegue... Fica as crianças tentando falar alguma coisa para os pais falam outra coisa. Eu entendo que a elite tem esse lugar de se proteger, mas assim, não existe um ensino de excelência onde a diversidade não seja... Não vai ser de excelência. Esse é o sofrimento dos professores, porque os professores que têm um nível de excelência, eles sabem disso. Mas a estrutura escolar, às vezes, não consegue ajudá-los a botar isso em prática, porque a própria estrutura, a demanda dos pais que fomentam a escola é uma demanda por sempre mais o mesmo, né? Então, acho que essas iniciativas, elas implodem isso, esse né? Esse lugar da educação, né, privada é muito difícil, né? Porque o lugar cliente... E projeto de país, né? E olha quem tá pagando, né? E na verdade a educação é isso, cara. A educação ela tem que propor algo e a gente seguir, né? Na verdade. Eu acho, assim. Eu acho que as escolas elas têm que ter os seus projetos pedagógicos protegidos, né? Sim. Então, a Escola Maria Filipa é um lugar que, assim, que eu atuo como sócia, mas assim, eu não tenho nenhuma influência no projeto pedagógico, não tem nada disso. Isso aí é um projeto, né, assim, não tenho nem capacidade para isso, assim. Aprendo muito lá também e sou uma pessoa entusiasta, né, assim, de que isso aconteça, de que isso... Eu lembro no dia que a Maria Filipa inaugurou no Rio de Janeiro, a Juju me perguntou assim, será que outras escolas vão se inspirar? E na verdade é isso, assim, eu acho que as escolas, elas estão passando por essa transformação. Porque esse lugar de você decolonizar, né, a educação, cara, é muito importante. Tudo isso que a gente está vivendo, né, assim, essa relação com os Estados Unidos, assim, é você pensar, né, dentro da nossa história, do nosso lugar, e não você ficar
você vai para qualquer país, na Europa, Estados Unidos, assim, as pessoas elas estudam as suas histórias, a partir das suas histórias, elas compreendem o mundo, né, assim. E a gente, às vezes, fica estudando como se a gente morasse na Alemanha. E essa pergunta, que é a pergunta de $1 milhão, é a pergunta vai ter mercado, né? Porque o que vai fazer uma escola dessa proliferar, esse modelo de escola proliferar, né? Uma escola decolonial, por exemplo, é o mercado, né? Tomara que tenha demanda de mercado para que isso possa acontecer. É uma escola para o futuro também, eu acho. É uma escola que o futuro está chegando, a gente está se transformando. Eu acredito na transformação da sociedade, eu sou uma pessoa otimista nisso. Então, nós somos as pessoas otimistas, sempre esperando acontecer o pior, mas ao mesmo tempo achando que o melhor vai vencer. É curioso, porque eu também sou que nem você, que acho que vai acontecer de tudo, e ao mesmo tempo estou apostando todo dia. Uma contradição ambulante. Mas eu sou bem isso aí mesmo. Eu sou uma pessoa que, tipo, entro num lugar e vejo onde é que tá a saída de emergência. Tipo, aí eu relaxo. Sim. Mas eu acredito que o mundo vai ser melhor e eu tenho filhos. Sim. Que eu acho que é uma prova, né? Cara, não. Que tem uma geração inteira aí que não quer ter filhos por causa disso. E que não estão totalmente errados, mas cada um faz a sua aposta. Não, é isso também, né? A última década foi muito brutal. Socialmente, politicamente. Eu fico pensando, gente, se eu fosse adolescente na última década, eu seria outra pessoa. Eu não seria essa pessoa saltitante. Porque realmente, assim... Sei lá, primeira vez que eu votei no Lula, sabe? Assim, tipo, pra mim tava tudo... É isso, vamos reconstruir o Brasil. Só ia melhorar, né? Só ia melhorar. E tipo... A gente talvez Bom, agora você tem 40, eu tenho 60. Eu já percebi que a coisa vai em ondas que abrem, que fecham, abrem, que fecham, abrem, que fecham. Então, se a gente veio de uma coisa tão ruim, Leandra, só nos falta abrir agora de novo. O que me pega é a questão ambiental. Isso aí, eu sofro às vezes de ansiedade ambiental. Às vezes não vai dar tempo, né? Isso aí... Eu não acho que não vai dar tempo, acho que vai, mas é que eu acho que a gente vai, talvez, viver condições muito difíceis, né? Bom, então a gente conversa com essas duas coisas, ter filhos e saber que o mundo está sendo destruído por nós mesmos. É isso aí. Bom, Leandra, foi um prazer conversar com você, ouvir tua história. Ouvir essa história complexa aí das tuas bolhas, e agradeço muito você ter trazido essas questões pra gente. Eu que agradeço, eu gostei dessa definição, a história das minhas bolhas. Bom, agora a gente tem, depois dessa conversa na qual você trouxe coisas muito interessantes, tanto da tua história de origem quanto da família que você formou, agora a gente tem um momento no qual você tá com o microfone e me pergunta alguma coisa, se você quiser, não faz questão. Ai, meu Deus. Como é que você resolveu tornar seu trabalho público, assim? A resposta para a questão da Leandra eu guardo para o episódio bônus Pergunta Vera, que vai sair na quinta-feira cedinho aqui no feed do Isso Não É Uma Sessão de Análise. Te espero. Esse foi o podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise, um original da Trovão Mídia. Na semana que vem a gente faz mais uma visita às várias casas que compõem uma família. Até lá. A direção e a produção executiva desse podcast são da Trovão. A produção e o roteiro são da Eduarda Kunert. A montagem e edição de som são da Laila Moalen. E a trilha sonora original foi criada pelo Arthur Decloé.